Boa tarde, amigos da TV 247. Com grande alegria, começo aqui mais um Léo ao Quadrado. O meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Léo. Como é que estão as coisas por aí no São Boa Paulo? tarde, amigos da TV 247. Com grande alegria, começo aqui mais um Léo ao Quadrado. O meu amigo Leonardo Desligou o Estopa. som, Boa Léo? tarde, Léo. Léo, o que você está Boa fazendo? tarde, Léo. Como é que estão as coisas por aí no São Boa Paulo? tarde, amigos da TV 247. Com grande alegria, começo aqui mais um Léo ao Quadrado. O que está acontecendo? Leonardo, Parou o problema, Léo? Léo, Boa tarde, Léo. Como é que estão as coisas? parou o Parou problema? o problema agora? Agora parou, Léo. Ah, eu sei o que aconteceu, Léo. Ah, você está É de porque zoeira. na hora que eu coloquei para rodar o comentário, veio o som do comentário. Não podia, Léo. Não podia, Léo. Não faz mais isso, cara. O pessoal vai ficar chateado. Vai achar que a É gente feio. é feio, Léo. Eles vão achar que a gente é muito amador, Léo. Agora, sabe o que É porque a acontece? gente fica fazendo vezes de técnico, apresentador, comentarista, que a gente faz o corte, ilumina. O bicho pega pro lado da gente, né, Léo? Ô, Léo, a parte boa é que o pessoal gosta muito da gente, muito de você especialmente, né? Então, nosso público é muito legal, muito compreensivo. Mas a gente não pode ficar repetindo esses erros todo dia, Léo. Não tá dando. Então, queria só te pedir essa gentileza para não botar mais o som junto dos comentários. Ô, Léo, e essa sua coleção de camisas aí tá fazendo o maior sucesso, cara. Todas assim, lisas, assim, sem estampa, só uma cor, cada dia uma cor diferente. Você tem uma cor para cada dia da semana, Léo? Como é que funciona o seu guarda-roupa? Não tem uma cor para cada dia da semana, não, Léo. É que eu tenho um monte de camisas de diferentes cores, só que antes as camisas, é, Eram as chamadas. camisas quadriculadas, elas estavam por cima, né? Mas essas aqui já são usadas há muito tempo. Essa aqui, por exemplo, já deve ter os seus 4 anos já de uso. Legal. Mas você nunca quis ter uma mensagem, assim, tipo, uma marca, Não, um jacarezinho, essas coisas, não. Sempre uma camisa sem estampa. todas as minhas camisas são assim, sem estampa. Entendi. Você fica muito bem, A pessoal. estampa, a estampa é tipo a roupa nova do rei, sabe? A pessoa olha e já imagina uma estampa. Aí pessoas olham para mim e imaginam a estampa comunista. Outras olham para mim e pensam ativista. Então aí vai de acordo com a criatividade da pessoa, da percepção da pessoa. Obrigado, Ângela Sadoc. Nós adoramos vocês, o 247, do jeito que são. Né? Léo é discreto, diz aqui a Dodora Pereira. Que legal, olha, a Marilda Jardim está nos vendo lá de Istambul. Eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia, nunca fui. Todo mundo fala que a Turquia é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? E ela está nos vendo lá de Istambul. Você já foi para a Turquia, Léo? Não, Léo, mas eu ainda vou para a Turquia. Inclusive, aquele casal que me recebeu de uma forma muito carinhosa lá em Milton Keynes, eles estão na Turquia agora, porque a mulher ela é turca, a Sinem. Ela é turca, estão passeando na Turquia. Toda vez que eles vão, eles falam comigo: você não quis vir com a gente, podia ter vindo. Ainda apareço por lá, ainda vai dar certo. Ô, Léo, a gente tem 3 temas para falar principais. Antes, quero dar um alô aqui para o Ali, dizendo: Léo, quero entender desde quando é atribuição de ministro da Justiça combater corrupção. Né? Isso precisa ficar mais claro para o povo. Verdade, não é atribuição dele. A atribuição de combater corrupção é de Polícia Federal, Ministério Público, né? Juízes. Né? Ele é um ex-juiz no Ministério da Justiça, não deveria ter este papel. No fundo, ele está lá para simbolizar este combate. Né? Mas, Léo, 3 notícias importantes. O Bolsonaro escolheu a ministra dos Direitos Humanos. É a Damares. A Damares, ministra dos Direitos Humanos, ela foi a inventora da tese do kit gay. Ela acha que o sonho de toda mulher é ser sustentada pelo marido. É assim que ela pensa, é assim que ela imagina o mundo com a cabeça do século passado. Ela também é contra a militância feminista e a militância LGBT. Então a gente vai poder falar sobre a doutora Damares, que é pastora também e ministra dos Direitos Humanos. Outro tema foi o fato de aparecer um ex-funcionário do Flávio Bolsonaro, senador eleito, que teria tido uma movimentação atípica nas suas contas, 1,2 milhão. Né? E aí ele estaria sendo investigado e ele também mandou um cheque para Michele Bolsonaro, que é a futura primeira-dama. Né? E temos o tema principal, que é a delação do Antônio Palocci. Palocci delata até filho do Lula, Léo.
Porque a gente para pensar nessa história, Cristo, né, com os seus 12 apóstolos, teve um traidor, né, Judas. Mas Judas, né, enfim, depois teve lá aquele arrependimento, morre de uma maneira trágica, etc. E tal. Essa traição do Palocci, né, que o Lula contesta, que diz que a delação não fica em pé, né, envolver o filho do Lula já é uma coisa um pouco exagerada, né, Léo? Você quer começar por qual tema? A delação do Palocci é um esquema armado para continuar esse espetáculo contra os governos de esquerda. Obviamente, o escândalo relacionado à família Bolsonaro, é estranho, né? O funcionário do filho do Bolsonaro tem uma movimentação tão grande assim na conta dele. O mais estranho ainda é o eleitor do Bolsonaro que certamente vai imaginar que o Bolsonaro não sabia de nada, né? O Bolsonaro Kid não sabia de nada. Obviamente, isso é o que vão pensar. Os escândalos não vão assustar essas pessoas, Léo, porque elas não estão incomodadas com a corrupção. Elas são tão manipuláveis que elas estão sendo conduzidas para fazer uma pauta política dos partidos opostos ao partido do ex-presidente Lula. Então, o Palocci é, na verdade, tão somente mais um ator desse processo aí de continuar a incriminação dos partidos progressistas no Brasil. O erro é do Palocci? Eu não sei com toda sinceridade, o Palocci é vítima de uma tortura. O erro é no processo judicial brasileiro que admite provas colhidas mediante tortura. Isso é proibido e o poder aeciário faz questão de fazer de conta que não entende. Inclusive, o próprio Gilmar Mendes já falou que esse tipo de prova conquistada nas delações após anos de prisão das pessoas é prova conseguida mediante tortura, que não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro se a gente tivesse poder judiciário no lugar de um poder aeciário. Então é tudo muito estranho. Eu não sei, com toda sinceridade, eu acho, Léo, que a gente nem pode considerar o Palocci um traidor. Traidor, na verdade, é o poder aeciário brasileiro que não permite que a justiça seja feita. Eu acho que se uma pessoa ficasse 2 anos presa, ela fazia delação até da própria mãe. Léo, ainda existe poder judiciário. Você acredita que eu posso... Olha, eu vou te falar o seguinte, eu tenho uma boa notícia para trazer para você. Você vai cair para trás, né? Porque há muito tempo não existem boas notícias no Brasil. Você quer ouvir a notícia, Léo? Veio do poder aeciário, Léo? Veio do poder aeciário. Não, do poder judiciário, não do poder aeciário. Da parte judiciária que sobrou no poder aeciário. Léo, olha aqui, para o pessoal saber que é verdade. Justiça de São Paulo concede liminar que impede a venda da Embraer para a Boeing, né? A Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar numa ação popular que impede que o Conselho de Administração da Embraer tome qualquer decisão que permita a separação da área comercial da empresa para formar uma joint venture com a Boeing. A decisão é do juiz Victório Júzio Neto, obtida na íntegra pela agência Reuters, foi tomada numa ação movida por 4 deputados federais do PT, que defendiam a suspensão imediata das tratativas. Os deputados são o grande Paulo Pimenta, grande Carlos Aratini, que está sempre aqui com a gente, grande Nelson Pellegrino e grande Vicente Cândido. 4 deputados que foram à justiça contra esta operação de lesa pátria. Léo, ainda há juízes em São Paulo. Ainda existe poder judiciário. Nem todo poder é aeciário. E agora, Léo? Léo, o fato de nós termos juízes dentro do poder aeciário não consegue descontaminar o poder como um todo a ponto de torná-lo novamente poder judiciário. Por quê? Obviamente, uma liminar, ela tem força provisória até que o mérito seja julgado, o que significa que o mérito vai ser julgado, obviamente, a favor das elites, o que caracteriza a maior característica do poder aeciário. E se a gente tiver esse mérito mantido, né, se essa decisão liminar for mantida no julgamento do mérito, obviamente, a gente vai ter isso revisado em segunda instância. E se não for revisado em segunda instância, a gente sabe, obviamente, que lá no topo do aecismo isso vai cair. Claro que a gente precisa sim comemorar o fato de ainda termos
juízes no poder aeciário, o que significa que existe uma espécie de reação, são anticorpos lutando contra essa doença que tomou o poder judiciário brasileiro e transformou o poder judiciário em poder aeciário. Mas é importante lembrar, Léo, que esse processo que adoeceu o poder judiciário brasileiro não é uma coisa que aconteceu isoladamente no poder judiciário. Quando o Aécio Neves foi derrotado, ele já estava há mais de ano destruindo a República Brasileira. Logo na sequência, ele usou o poder legislativo para destruir ainda mais a República Brasileira. E na sequência tivemos um golpe de Estado que acabou com a República. Ou com o fim da República acabaram as funções do poder. Obviamente, o poder não mais emana do povo, o poder emana das elites. É aí que surgiu essa conversão de poder judiciário em poder aeciário. Claro que dentro do poder aeciário existem sim pessoas que estão tentando resgatar a imparcialidade, resgatar a função social, a representação do povo, que apesar de ser poder judiciário, ainda é uma função do poder que emana do povo. Mas o triste é imaginar que é minoria hoje. Isso que é o mais desesperador. Léo, a Marta Neves está dizendo, primo Aécio, vergonha da família. Valeu, Marta, por estar mandando aqui esta mensagem. O pessoal está mandando aplausos para Marta Neves, dizendo que o Aécio é a vergonha da família, Léo. Mas, enfim, você acha que essa decisão do juiz ela será mantida ou o poder aeciário lá em cima vai derrubar a liminar e garantir a entrega para a Embraer? Para a Boeing, da Embraer para a Boeing. Nós tivemos liminar proibindo a venda do pré-sal. É claro que a gente tem juízes com ótimas intenções, mas acima desses juízes tem os desembargadores. A gente tem hoje no Brasil uma predominância aecista no poder aeciário. Então, o que significa que a gente sempre vai ser derrotado no poder aeciário porque nós estamos sendo derrotados pela ideologia dentro da população. O que eu quero dizer é que dentro da população não existe uma consciência do que significa o fim da Embraer. E quando eu falo fim da Embraer, eu falo fim da Embraer, porque a Boeing não vai comprar a Embraer para crescer a Embraer. Obviamente ela está comprando para liquidar um concorrente, assim como a Coca-Cola compra fábricas de refrigerantes ao redor de todo mundo, para manter essas fábricas locais ou até mesmo fechar essas fábricas. O detalhe é que, como a população não percebe a importância de uma Embraer para o Brasil, a população deve imaginar que essa Embraer seja aí uma empresa que está desviando verbas para o filho do Lula, toda essa loucura que esse pessoal fica falando aí. Então são coisas bizarras que estão acontecendo hoje no Brasil, e a mais bizarra de todas é a aceitação popular. Então fica difícil até para a gente exigir do poder aeciário que volte a ser poder judiciário, se a gente tem uma maioria de uma população extremamente alienada, chega num ponto em que a gente começa a pensar da seguinte maneira, olha, imagine você como um membro do poder aeciário pensando, eu estou lutando contra os meus pares para tentar defender uma população, só que essa população que eu estou defendendo está me dando tapa na cara. Esse juiz, obviamente, assim como o caso do Favretto, ele vai ser extremamente escrachado por uma maioria de loucos aqui no Brasil. Toda pessoa do Poder Judiciário que toma qualquer atitude progressista, qualquer atitude nacionalista, ele começa a sofrer ataques de comunista, o nome dele é jogado em grupos do WhatsApp para ele ser escrachado como petista. Então, enfim, tá bem difícil, porque a maior doença, que é a doença que acabou contaminando o poder aeciário, ela está no povo, é a consciência do povo a respeito do que está acontecendo e como o que está acontecendo prejudica esse próprio povo. Léo, não, estava só checando se o microfone estava aberto ou fechado. De qualquer maneira, é uma decisão para ser elogiada, saudada, né? Você lembra, Léo? Aliás, você lembra do dia em que anunciaram que até a Embraer ia embora. Você estava aqui no estúdio em São Paulo, você ficou assustado com a minha reação, né? Você falou assim, não, porra, nunca vi o Léo tão chateado, né? E, de fato, aquele dia foi marcante para você, foi marcante. Bom, eu achava que o golpe era só o pré-sal, eu não imaginava que o golpe ia ser o pré-sal na Embraer, e era o Brasil com tudo dentro, né, Léo? Então, a reversão... Olha, eu vou te falar uma verdade, foi naquele dia que eu descobri que você, o Leonardo Atucci, não é só o dono do 247 e está lutando para crescer um canal, você realmente é uma pessoa nacionalista,
que está lutando pelo Brasil, porque não haveria motivo para você praticamente estar chorando pela venda da Embraer, motivo diferente de nacionalismo. Então você não estava simplesmente dando notícia, você estava sofrendo por causa dos resultados do entreguismo. Ele falou, não, esse cabra é bom, esse menino é realmente nacionalista. Aquele dia todo mundo ficou assustado com a sua reação. Você estava preso na sua sala, chorando a venda da Embraer, como se a Embraer fosse pessoalmente sua, como se você fosse uma espécie de Lulinha que é dono da Embraer, né? Porque tudo que tem de grande e poderoso é do Lulinha. Eita, menino bom, esse filho do Lula. Mas enfim, pode ser que a gente consiga reverter isso, Léo, eu não sei. Pois é. Reverter não eliminar, reverter a venda da Embraer. O Spartacus está dizendo que essa liminar não vai durar muito tempo. Vamos passar, Léo, para o assunto 2, já que você falou essa questão de Lulinha, Palocci e tal. Bom, o Palocci disse que uma medida provisória, que era a renovação do regime automotivo, no governo que nem era do Lula, era no governo da presidente Dilma Rousseff, ela foi feita, medida provisória que é renovada todos os anos desde sempre, ela teria sido feita para gerar propina para o filho do Lula. O filho do Lula se chama Luiz Cláudio Lula. Era um rapaz, um jovem ainda, né, que estava tentando trazer o futebol americano para o Brasil. Né? Um empresário chamado Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que é o dono da Hyundai no Brasil, revendedor, Hyundai Caoa, né, patrocinou essa liga de futebol americano e teve a renovação do acordo automotivo. Bom, o Palocci era consultor do Caoa, do Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Vivia lá na casa do Caoa, recebia dinheiro, tal, aquela coisa toda. O que eu imagino, Léo, possivelmente o Palocci, né, chegou para o Caoa e falou assim, Caoa, o filho do Lula está com esse projeto aí, apoia lá que pode ser uma coisa legal. Sabe, ele não estava sendo investigado, não tinha nada acontecendo, e o Caoa pensou assim, o filho do Lula, vou apoiar. Quantas pessoas não fazem fila para apoiar filhos de presidentes da República? Né? Que é uma maneira de você, de alguma maneira, fazer um agrado aos poderosos. Essa é a tradição brasileira, sempre foi assim. Bom, Palocci passa 2 anos preso para sair da cadeia. Agora ele fala que aquele patrocínio, que provavelmente era um patrocínio legítimo, não, o patrocínio era uma propina para pagar uma medida provisória. Ou seja, ele encaixa a história na narrativa que havia sido construída pelo Ministério Público. Eu queria te pedir para comentar sobre isso. Mas você não consegue inventar uma mentira que não tenha um fundo de sustentabilidade. Por exemplo, para você falar que uma pessoa assassinou a outra pessoa, você tem que falar de uma pessoa que foi no local do crime no dia. O que eles estão fazendo para incriminar o Lula é exatamente isso. O fato do Lula ter visitado o triplex, né, o Lula e a Marisa terem visitado o triplex com a intenção de compra, foi o que eles usaram como justificativa para criar uma percepção popular que o triplex é do Lula. O fato do Lula frequentar o sítio é o que eles usam para criar uma conexão para que a população aceite a ideia de que o sítio é do Lula. Seria praticamente impossível você criar uma ideia que o Lula é dono de um sítio em Marte, sendo que você não tem como subsidiar isso na cabeça da população. O que a Operação Lava Jato tem feito, na verdade, que é um ato, assim, extremamente político, um ato apenas político, é criar histórias que se conectam com fatos que realmente aconteceram e criar crimes em outros fatos. Olha, gente, com toda a sinceridade, vamos cair na real. A partir do momento que uma pessoa se torna filho do presidente da República, as pessoas querem se aproximar. Até o fato de ser filho do presidente da República já gera uma certa popularidade e faz a pessoa normalmente vender mais. Imaginem vocês que vocês têm aí a oportunidade de montar um negócio. Vocês vão querer montar um negócio com uma pessoa desconhecida ou com o filho do presidente, por mais que o filho do presidente não seja rico, só o fato dele ser filho do presidente vai fazer a coisa ser promovida, é assim que funciona. É normal. Se você quiser chamar uma pessoa para participar de uma coisa com você, você vai chamar uma pessoa desconhecida ou você vai chamar Ivete Sangalo? É lógico, a pessoa, pelo fato dela ser mais conhecida, ela torna-se atrativa para negócios. E aí muitas pessoas acabam apostando naquela pessoa. Eu, particularmente, se eu tivesse um dinheiro para investir, tivesse que escolher onde investir meu dinheiro,
Principalmente se fosse um patrocínio esportivo, obviamente eu ia fazer um projeto relacionado a alguém que fosse famoso, alguém que fosse conhecido, alguém que tivesse uma certa reputação social. O detalhe é que o modus operandi da Operação Lava Jato é esse. Primeiro, eles mantêm uma pessoa presa por muito tempo e ali eles vão buzinando na cabeça daquela pessoa que ela vai ter que falar aquilo que eles querem. Eles criam as histórias baseadas em fatos que aconteceram, porque criando histórias baseadas em fatos que aconteceram, fatos que têm alguma conexão, obviamente fica muito mais fácil para você provar a sua história. Aquela coisa, olha, fulano de tal foi lá na casa do cara que morreu, então foi ele que matou. É muito mais fácil você inventar uma história dessa forma do que você tentar dizer que o cara que matou estava em outra cidade no mesmo dia. Então, é muito fácil você falar que o Lula é dono do triplex. Você não conseguiria falar que o Lula é dono do apartamento que está lá em Paris, que dizem que é do Fernando Henrique, porque o Lula não vai naquele apartamento. O Lula foi tentar comprar o triplex, ali eles conseguem criar uma conexão, usar o fato dele ter ido no local. Tudo isso serve para criar na cabeça do povo uma conexão de que realmente ele seria dono disso. Assim, a mesma coisa do sítio, o fato dele ter visitado o sítio acaba criando uma percepção popular que ele é dono do sítio, fica mais sustentável. Obviamente, agora, para perseguir o Lula, para perseguir a Dilma, eles vão criar essa ideia aí de todas as medidas provisórias, todas as ações presidenciais foram relacionadas a recebimentos de propinas e vão tentar colocar todas as pessoas de esquerda dentro desse balaio. Como que eles vão criar isso? Vão tentar criminalizar fatos passados. Isso é óbvio, eles vão apontar para fatos do passado e, olha, esse fato aconteceu, é incontestável que esse fato aconteceu. Vamos encaixar esse fato dentro de alguma atitude criminosa. O nosso delator fala isso, a gente tem a Rede Globo, isso vira verdade. Esse é o modus operandi da Operação Lava Jato. O detalhe que a gente precisa chamar atenção agora é o seguinte: será que vale a pena você acreditar na palavra de um delator que ficou 2 anos preso? Depois de 2 anos preso, ele simplesmente cria uma história para reforçar uma tese do Ministério Público? A pergunta que eu faço nesse momento, Léo, é muito simples. Olha, como que o Ministério Público ficaria sabendo de uma coisa dessa? Você vê como que a coisa foi criada? Que se uma coisa dessa aconteceu, ela aconteceu no fórum íntimo das pessoas. Olha, se foi um patrocínio legítimo ou se foi um patrocínio com segundas intenções, é praticamente impossível para o Ministério Público saber, que até o Lulinha não teria condição de saber, o filho do Lula não teria condição, Lula não teria condição de saber. Quando eu recebo um superchat, eu não sei se essa pessoa está mandando um superchat para mim com primeiras ou segundas intenções, com toda sinceridade, é impossível de saber. Como que o Ministério Público tem tanta certeza dessas coisas, né? Esse aqui é o detalhe, só daí você vê que existe uma armação para conduzir a opinião pública nessa direção. E eu falo, quem que é o culpado disso é o povo que está aceitando. Léo, Paulo Eduardo está dizendo, teoria do domínio do fato só serve para o PT. Onde está a investigação do helicóptero do Perrella e do Aécio Neves? Cheio de cocaína, diz ele. O Ali Sacker, a missão principal de todo presidente é trazer o progresso para o seu país. Milhares de ações passaram pelas mãos de Lula. É muito fácil lançar dúvidas. E o fato é que o Lula trouxe progresso, desenvolvimento e emprego. A missão dele, ele cumpriu de forma muito satisfatória. Léo, já que a gente falou sobre filhos, né, antes de passar para os filhos do Bolsonaro, eu queria te perguntar, como é que você vê o Palocci, que foi tão próximo, né? Foi ministro da Fazenda do Lula, Casa Civil da Dilma, um assessor privilegiado. Como é que você vê o fato dele delatar um filho do Lula? Porque o Lula deve estar muito puto, Léo, amargurado, né? Eu acho que ele não esperava que o Palocci chegasse a esse ponto, não. Porque assim, o Palocci falar do Lula, falar da Dilma, estava falando do filho do Lula, já é sacanagem, né? Léo, eu acho que o erro, eu volto a dizer, nesse ponto, eu acho que o maior criminoso é o poder aeciário que está admitindo a utilização de tortura na produção de provas. Isso é uma coisa que desde a época do governo militar foi proibida no Brasil. A Constituição de 88 veda de uma forma muito clara a utilização de tortura na produção de provas. Ah, não, mas tem a lei da delação premiada. A lei da delação premiada, se ela permite você prender uma pessoa e através da prisão você conseguir uma explicação sobre um crime não baseada em provas, essa lei
com certeza é inconstitucional. Por que que ela não é declarada inconstitucional? Porque o poder aeciário tem como controlar as coisas. Ela nunca seria utilizada contra os amiguinhos. Ela sempre será utilizada contra os inimigos, mas ela é uma lei inconstitucional. Você não pode conseguir provas torturando uma pessoa. Agora eu vou perguntar para vocês com toda sinceridade. Se socar uma pessoa na cadeia e manter uma pessoa por 2 anos presa não for tortura, eu não sei com toda sinceridade o que é tortura. Talvez as pessoas imaginem que tortura é só ir picando os pedaços do corpo, que 2 anos de cadeia, obviamente, é tortura. E o que eu vejo hoje é que o maior criminoso dessa história é o poder aeciário que permite que esse tipo de atitude seja utilizada pelo Ministério Público, prender, manter preso e treinar a pessoa para falar aquilo que eles querem que seja dito. A delação teria que ser baseada em fatos. A delação não está sendo baseada em provas. Esse é o maior problema. Então, enfim, o que eu penso nesse momento é o seguinte: o Palocci, ele é vítima de um poder aeciário extremamente, como eu diria, extremamente empenhado em destruir a representação popular. O grande problema do Brasil é que o povo não está percebendo que a gente tem um coliseu armado no Brasil para fazer festa para a população. Só que esse coliseu foi armado para matar os representantes do povo. Quem está sendo julgado aos leões são os representantes do povo. Você está dizendo que a culpa é dos torturadores, mas mesmo assim algumas pessoas resistem. A presidente Dilma Rousseff resistiu à tortura e se tornou presidente da República, né? A Andréia Cristina de Souza está dizendo aqui, ó, Dirceu segurou a onda. O Palocci não só não segurou a onda, se tornou delator, como chegou a ponto de delatar o filho do Lula. É esse ponto que eu estou querendo destacar com você. Óbvio, nem todo mundo tem a mesma formação ou a mesma estrutura psicológica para resistir. Mas o fato é que o Palocci não resistiu, e não só não resistiu, como desceu um degrau, né? O Palocci, ele obviamente, ele não foi grande o suficiente para resistir à tortura. Mas a gente não pode limitar a nossa revolta ao Palocci, que vai ser minimizar demais o que está acontecendo. O Lula foi condenado, no caso do triplex, apenas através de delações. O problema está a utilização da tortura para a produção de provas. Isso não pode. Mediante tortura, Léo, tem um caso que as pessoas precisam conhecer no Brasil, obviamente você conhece, mas eu vou convidar as pessoas que estão assistindo aqui para elas terem ideia do que é a prova adquirida mediante tortura, que é o caso dos irmãos Nave. Aconteceu numa cidade do interior, 2 irmãos eram sócios de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa sumiu depois que eles sacaram o dinheiro no banco. A polícia local cismou que seriam os irmãos Nave, os assassinos dessa pessoa que sumiu, torturaram, os 2 confessaram, foram presos, um deles morreu na cadeia, o outro ficou louco na cadeia, passam alguns anos, o que aconteceu na verdade foi o contrário, foi o cara que fugiu com o dinheiro dos irmãos Nave, aí esse cara apareceu vivo. Hoje, o Brasil deveria ter vergonha de continuar utilizando provas adquiridas mediante tortura, porque, olha, com toda sinceridade, se os caras confessaram o crime deles, o Palocci não confessaria crime dos outros. Vamos cair na real. A pergunta que eu faço com toda sinceridade é: será que o Palocci saberia de tudo que ele está falando? Porque coisas que acontecem no foro íntimo dos políticos, eu não estou falando que nenhum político se corrompe. O que eu pergunto para você agora, com toda a sinceridade, que está assistindo, é o seguinte: para a gente ter noção de se faz sentido a delação do Palocci, é o seguinte: se faz sentido a delação do Odebrecht, você destruiria as provas contra o Lula, mas manteria provas contra você intactas, né? Pergunta básica. Agora, nesse caso do Palocci, se você tivesse que se corromper numa situação que poderia te mandar para a cadeia, você ia deixar todo mundo ficar sabendo? A pergunta que eu faço para que as pessoas entendam como que é frágil toda essa delação. Peraí, será que se o Lulinha fosse receber, se o filho do Lula, não sei se é o Lulinha, tem um que tem apelido de Lulinha, tem outro que não, se o filho do Lula fosse receber uma propina vinda de uma negociação, de um ato do presidente da República, será que o Palocci ficaria sabendo disso? É muito estranho imaginar que, peraí, eu vou fazer coisa errada e vou contar pro Palocci.
Tudo isso mostra a fragilidade da coisa. Aí o Palocci chega e fala coisas que são da mesma forma que o Moro escreve lá que é impossível você provar isso de uma forma concreta, o Palocci traz mais uma vez coisas que são impossíveis de provar de uma coisa concreta, porque está no foro íntimo das pessoas. Espera aí, se esse patrocínio foi um patrocínio legítimo ou foi um patrocínio vindo de segundas intenções, quem vai dizer é isso aí, quem vai dar a palavra final sobre isso é a Globo. Porque quem vai falar que foi ou não foi? É a Globo. A opinião pública a respeito disso vai ser formada pelo trabalho da Globo. Esse é que é o detalhe. As pessoas precisam perceber que o que está acontecendo na Operação Lava Jato hoje é que todos os processos são processos subjetivos. E na hora que chega num ponto subjetivo que o Brasil deveria aplicar um instituto muito importante do direito penal, que é na dúvida a favor do réu, indúbio pro réu, eles destroem o instituto do indúbio pro réu utilizando a imprensa para massificar a ideia de que o cara é culpado. Olha, peraí, não existe nenhuma prova que o triplex é do Lula. Qual que seria o julgamento cabível, indúbio pro réu? O Lula não deveria ser condenado, mas para tirar o instituto do indúbio pro réu, eles massificam a opinião popular para o povo achar, não, é do Lula sim. Assim no caso do sítio, assim agora com as delações do Palocci, nada que o Palocci trouxe sai do subjetivo. Nada que o Palocci trouxe é possível provar concretamente. Léo, olha, eu vou te perguntar uma coisa. Se eu bater palma aqui agora, você consegue tirar da minha cabeça o motivo que eu bati palma? Para você me condenar porque eu bati palma, por exemplo, com a intenção de matar alguém, ou que eu bati palma porque eu estou comemorando alguma coisa, ou se foi simplesmente um ato nervoso meu de bater palma porque eu faço isso, o que está no subjetivo é impossível. Não dá para você ter certeza. O que eles estão fazendo é isso, eles estão pegando coisas subjetivas e a partir do momento que é subjetivo, eles conseguem moldar na cabeça da população através da massificação da matéria da Rede Globo, da matéria dos canais contra o Lula. E tá dando certo. O povo está aceitando. A Vera Lúcia, Zé Dirceu não se corrompeu, não dá para ficar defendendo o Palocci, ele não cedeu a esse tipo de pressão. Léo, eu recebi uma frase... Deixa eu só trazer um ponto para a Vera Lúcia, que é importante, já que ela comentou, tem que responder. Nós precisamos tomar bastante cuidado, que no momento que a gente acha que a gente está defendendo o Palocci, a gente pode deixar de fazer pressão sobre o verdadeiro culpado, que é o poder aeciário, que está permitindo a utilização de provas adquiridas mediante tortura, e está concentrando no Palocci, que é só a ponta do iceberg. Por causa das provas adquiridas mediante tortura, o Lula está preso. Por causa das provas adquiridas mediante tortura, o Bolsonaro foi eleito. Por causa das provas adquiridas mediante tortura, o Brasil não vai ter mais Ministério do Trabalho, a Previdência vai acabar, a gente vai entregar todo o nosso patrimônio. Tudo isso por causa de provas adquiridas mediante tortura. Então, provas adquiridas mediante tortura tem sido um problema muito maior do que a recém-divulgada delação do Palocci. Isso aqui é importante. Léo, eu recebi aqui... Deixa eu só ler os superchats aqui antes e vou ler a frase que chegou aqui do deputado Paulo Pimenta, muito interessante. Bom, Tadeu Mouzinho, até quando a esquerda vai ser retórica cirandeira? Qual o medo dos movimentos sociais para ir às vias de fato? Estão esperando perder mais o quê? Eles dão esperança na dose certa para manter o povo quieto, né? Mas é só ir na página lula.com.br que ele está lá divulgando a jornada de manifestações por Lula livre, que começa agora na próxima semana já. Andréa Cristina está mandando um superchat, muito obrigado. Deixa eu ler aqui, Léo, a frase mandada pelo Paulo Pimenta. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Frase do Eclesiastes 5.10. Pimenta mandou essa frase aqui no WhatsApp, não sei se ele está nos vendo, mas acho que ele está pensando no Palocci. Que o Palocci, ao delatar o Lula, delatar o filho do Lula, ele sai da prisão e preserva um bom pedaço da fortuna dele. Era ele que prestava a consultoria para o CAOA, que é o Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Não era o filho do Lula que era consultor do CAOA, era o Palocci, né? Então o Palocci vai poder preservar parte do seu dinheiro, né? E o Lula soltou uma nota, o PT também, dizendo que o Palocci fez isso justamente num acordo para não só ganhar liberdade, mas também preservar o dinheiro, Léo. Sim, e eu vi os comentários aqui que as pessoas me corrigiram e é verdade, não é prova conseguida mediante tortura, não, o nome é confissão mediante tortura.
que o Palocci, na verdade, ele fez uma delação mediante tortura. Se ele não apresentou provas, não tem provas, né? E nessa situação, obviamente, eles estão privilegiando a atitude de trair a esquerda. Esse é o prêmio, né? Se o Palocci decide trair a esquerda, ele está livre, está tranquilo e continua rico, né? Isso é um detalhe interessante. Ele pode até vir candidato pelo PSDB nas próximas eleições. É uma coisa possível, uma coisa... Aí você está sendo irônico, Léo. Aí você está sendo irônico. Será? Será, Léo? Porque, olha, todas as pessoas que traíram a esquerda, elas vieram, de certa forma, como políticos, né? Eu não duvido, não estou sendo irônico, não, é possível. O Paulino Cardoso mandou um superchat, ele pode dizer o seguinte: gente, olha, eu fui enganado esse tempo todo, fui enganado pelo Lula, me arrependo, mas agora eu vou me dedicar aos interesses nacionais. Pode ser até que ele consiga, porque o povo brasileiro está demonstrando que aceita qualquer coisa, Léo, qualquer coisa. Já que você falou sobre... Pode ser não, Léo. O Aécio foi eleito. Isso é uma coisa que a gente tem que ter de uma forma muito clara. Pelo fato do Palocci ter traído o Lula, ele é eleito se ele for candidato. Isso é uma coisa que nós não... O detalhe é que a gente ficava pensando, será que o Aécio seria eleito de novo? Sim, ele foi eleito, não porque ele é honesto, não porque ele faz alguma coisa como parlamentar, mas porque ele prejudicou o PT. O Palocci, se ele se filiar ao partido do Bolsonaro, se ele se filiar ao partido do PSDB, qualquer partido antipetista, ele é eleito porque ele representa uma perseguição contra o ex-presidente Lula. O Lula é uma pessoa que tem quem ama e tem quem odeia. Então quem faz coisas contra ele acaba crescendo. É por isso que toda hora aparece um palhaço falando mal do Lula, toda hora aparece alguém perseguindo o Lula, porque isso acaba fazendo essas pessoas crescerem. Exatamente. Léo, vamos passar então, já que você falou sobre filhos, vamos falar sobre os filhos do Jair Bolsonaro, né? Você falou, olha, todo mundo se aproxima de filho, tentando puxar saco e tal, e o Bolsonaro tem muitos filhos, né? O Bolsonaro tem 4 filhos homens e uma filha mulher. Eles até se chamam de 01, 02 e 03. O 01 é o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, se elegeu senador. O 02 é o Carlos Bolsonaro, que seria o ministro da comunicação, mas parece que os militares não deixaram. O 03 é o Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, é o chanceler, de fato, que está mandando na política externa. Imagina a quantidade de empresário, Léo, que não está ciscando e rondando o 01, o 02 e o 03. Ou seja, é a coisa mais natural do mundo. Léo, exatamente, Léo. É uma coisa natural, até porque no momento que a pessoa se aproxima do poder, é natural que as pessoas queiram até dizer que são amigas dos poderosos, né? Olha, eu sou amigo do filho do presidente, isso é natural. Mas, enfim, o detalhe é o seguinte, a imprensa não vai divulgar absolutamente nada contra o Bolsonaro, a menos que o Bolsonaro decida mudar de lado. Enquanto ele estiver do lado da imprensa, a imprensa vai blindá-lo, e é essa a forma de governo dos governos liberais. Você pode ter matado uma grande charada. Você pode, desculpa te cortar, porque é o seguinte, você falou, a imprensa não vai falar de nada, mas a imprensa falou. O jornal Estado de São Paulo hoje soltou a história, né, do cara que seria uma espécie de homem da mala da família Bolsonaro. Um policial que era assessor do Flávio Bolsonaro, acusado de receber lá um dinheiro que não era compatível com a renda dele, né? Ter movimentado uma boa grana na conta, 1.200.000. Inclusive, mandou um cheque para a mulher do Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro estava desistindo da reforma da Previdência. Será que justamente por isso que saiu a denúncia contra ele, contra o homem da mala? Tipo assim, ó, Bolsonaro, não vou fazer a reforma da Previdência. E aí, de repente, aparece a primeira denúncia contra a família Bolsonaro antes mesmo da posse? Pode ser, Léo, pode ser. Bolsonaro agora está começando a sentir o gostinho de ser presidente, né? O gostinho de entender como funcionam as elites. Ele talvez tenha achado que ser presidente é ser o cara que manda, e agora ele começa a perceber que da mesma forma que ele ajudou a perseguir o PT e chantagear o PT, agora o chantageado, obviamente, é ele. O detalhe é que ele está aí numa situação que é bem difícil ele cumprir as dívidas de campanha, porque ele fez todas as dívidas possíveis e todas elas incompatíveis. Pode ser sim que seja aí uma... Eu não imagino que porque tenha vindo aí da Folha de São Paulo, se tivesse vindo em massa, a gente já poderia concluir que é assim uma pressão para que ele, digamos que, olha,
toma tino, menino, volta aqui para as elites, não caça desafiar as elites não, que você não manda nada. Mas vamos esperar para ver. Obviamente, o Bolsonaro até hoje ele tem voltado a palavra dele constantemente. Se ele voltar a palavra dele no que diz respeito à reforma da Previdência, pode ser que seja isso sim. Léo, só para ser correto aqui, foi o jornal Estado de São Paulo, blog do jornalista Fausto Macedo, né? E o Adriano Lula Haddad dizendo: é uma boa hipótese, estão pressionando a família Bolsonaro, que é como ele se refere a eles aqui. Léo, e aí eu tenho aqui uma representação do Paulo Pimenta. Olha que interessante. O deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, acaba de encaminhar uma representação à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede uma representação criminal contra Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Fabrício José Carlos de Queiroz, né? Por quê? Porque ele está narrando o seguinte: se a mulher do Bolsonaro recebeu um cheque que vem do cara que era o operador do Caixa 2 da família, tem um crime ali eventualmente cometido. Paulo Pimenta indo para cima. Eu te pergunto, Raquel Dodge vai arquivar, vai sentar em cima ou vai abrir a investigação contra a futura primeira-dama? Depende, né, Léo? Depende da... Porque a Raquel Dodge, ela obviamente vai ver como o Bolsonaro está obedecendo os Estados Unidos. Se o Bolsonaro estiver cumprindo o papel dele de vassalo e estiver entregando para os Estados Unidos tudo que os Estados Unidos pedirem, o processo fica guardado e é dessa forma que os políticos são chantageados. Eles vão pegando esses processos, guardando esses processos, empilhando esses processos, e quando eles dão as ordens, eles falam: a gente quer isso. O presidente fala: mas eu não posso fazer isso. Então agora já começam aí a empilhar processos contra o Bolsonaro e ele torna-se vítima já do Ministério Público, já é vítima do poder aeciário, ele vai se tornando cada vez mais um vassalo das elites. Ele achou que presidente governava, Léo. O Bolsonaro é uma pessoa tão infantil nesse sentido político, né? Ele é uma pessoa que ficou, apesar dos quase 30 anos de política, ele tem um conhecimento tão pequeno de política que ele imaginou mesmo que a função do presidente é presidir. Ele acreditou nisso. A gente vê que, apesar dele estar na política, ele tem a visão popular a respeito do presidente. E ele me lembra muito os eleitores dele, que falavam que a partir do 1º de janeiro, Bolsonaro vai fazer isso, Bolsonaro vai fazer aquilo, Bolsonaro vai fazer aquilo. Eu acho que ele acreditou que ele faria. É porque o Bolsonaro nunca leu Shakespeare, Léo. Como ele nunca leu Shakespeare, ele não sabe que o presidente, o príncipe, o rei, ele é cercado de conspiradores, de pressões, né? É muito mais complicado do que parece, né? Muito difícil alguém chegar ao poder e conseguir exercer o poder na plenitude, como, por exemplo, conseguiu o ex-presidente Lula de forma magistral. A Dilma foi cercada por tubarões, por abutres, por carniceiros, né? E foi finalmente devorada. Aí o Temer chega ao poder, acha que vai governar, o que acontece? Aparece a fita do Joesley, do Aécio, e o Temer também vira um escravo das elites, né? Também vira um escravo dos golpistas, das forças que comandam o golpe. O Bolsonaro chega, não, agora vai ser do meu jeito. Antes mesmo da posse, já tem uma ação criminal contra o filho dele e contra a mulher dele. É complicado, viu, Léo? É complicado. Esse negócio do poder não é moleza. Mas temos um outro assunto para falar. O Magno Malta achava que seria vice, não conseguiu. Foi abandonado, ficou sozinho sentado na beira da estrada. Mas emplacou sua assessora, a pastora Damares. Pastora Damares é ministra dos Direitos Humanos. Pastora Damares diz textualmente que a mulher moderna tem que ser sustentada pelo marido. Não tem que disputar mercado de trabalho com homem, coisa desse tipo. Também é contra a causa LGBT e contra o movimento feminista. Tem um outro ponto no currículo dela, Léo. Ela inventou a farsa do kit gay, está sendo premiada. Como você é o maior especialista em kit gay do Brasil, o que você acha da ministra Damares, Léo? Não, Léo, especialista em kit gay, o maior do Brasil é o próprio Bolsonaro, que o Bolsonaro conseguiu fazer do kit gay uma ponte para a presidência da República, né? Então, obviamente, ele é o mestre em kit gay. Eu acho que a Damares representa muito bem um trabalho que foi começado pela pela Marcela Temer, que é aquela ideia de bela, recatada e do lar.
E isso é uma coisa que eu denunciei desde o início, as pessoas não estavam percebendo o que estava acontecendo, essa intenção de jogar a mulher para dentro da cozinha. Primeira visão que a gente tem a respeito da ideia de jogar a mulher para dentro da cozinha, Léo, é uma visão puramente social. É aquela coisa que você pensa, peraí, as mulheres conquistaram seus direitos, as mulheres que estavam agora fazendo parte do mercado de trabalho, agora vão ser jogadas de volta para a cozinha? Não, não pode. Mas não é só isso. Quando a gente parte para uma visão econômica a respeito do que está acontecendo, se conecta de uma forma muito clara às intenções coloniais dos Estados Unidos. A mulher deixa de ser um funcionário remunerado e passa a ser tão somente um escravo. Porque, veja bem, na circunstância anterior, a gente tinha uma realidade de um Brasil industrializado, e dentro desse Brasil industrializado, tanto a mulher quanto o homem eram trabalhadores remunerados. Como a gente tinha uma rotatividade econômica, tanto a mulher quanto o homem conseguiam gerar emprego dentro de casa para ter uma empregada para fazer comida, para lavar as roupas, para cuidar dos filhos. Qual que é a intenção por detrás do que a Marcela Temer começou a construir logo depois da derrubada da Dilma? É colocar a mulher de volta para a cozinha, isso é o impacto social, antifeminista, machista, mas economicamente falando, em todo o país que se torna colônia, é interessante que a mulher se torne um trabalhador gratuito. Veja bem, aquela mulher que antes estava no mercado de trabalho produzindo, porque o Brasil era um país a caminho do desenvolvimento, caminhando para ser potência, agora em um Brasil puramente rural, produtor de matérias-primas, ela se torna um ente econômico gratuito que vai preparar as coisas para o marido. Então, isso permite que o trabalhador brasileiro ganhe muito menos do que ganhava antes e permite que o empresário consiga contratar 2 pelo preço de 1. Por quê? Porque no momento em que você diminui o salário da pessoa, automaticamente essa pessoa, para conseguir levar sustento para dentro de casa, ela tem que trabalhar quase o dobro do tempo. Mas ela trabalha na empresa, enquanto a mulher está dentro de casa trabalhando, produzindo alimento, lavando as coisas, na verdade, a empresa está contratando 2. Então, isso é uma função econômica de desvalorização da mulher para conseguir o trabalho da mulher de forma gratuita, que não sou eu que estou inventando, não. Isso está nos livros de economia. A estratégia que está sendo aplicada hoje no Brasil, talvez a própria Damares não saiba disso. É uma estratégia imperialista, e o próximo passo dessa estratégia imperialista, isso é até importante que de repente o Bolsonaro, que gosta muito de assistir nossos programas, talvez ele entenda como ele está sendo conduzido. Às vezes ele acha que ele e a Damares estão trabalhando no sentido de criar um padrão de família cristã, onde a mulher é bela, recatada do lar, e que isso vai criar uma mulher feliz, uma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa. Não. A intenção por detrás disso é criar um ente econômico gratuito para o mercado. É uma mulher que vai trabalhar lavando as roupas do marido, é uma mulher que vai trabalhar produzindo alimento para os maridos, é uma mulher que vai tirar uma renda a mais de dentro de casa, tirar um trabalhador, uma empregada doméstica que ela tinha, e ela vai assumir a função dessa empregada doméstica, só que de forma gratuita. Então, indiretamente, o mercado internacional, que agora se apropria do trabalhador brasileiro para conquistar, através disso, uma produção com mão de obra barata, ele conquista, nesse momento, o trabalho da mulher de forma gratuita. A gente vai tendo um declínio social, obviamente, um declínio da igualdade de gêneros, mas em termos econômicos, isso é uma política estratégica de conseguir uma mulher que estava incluída no mercado de trabalho, mas de conseguir o trabalho dessa mulher como cuidadora do lar, produtora do alimento do marido e lavadora de roupa do marido de forma gratuita. Isso é uma estratégia que vem do imperialismo. E obviamente, nem a Damares, nem o Bolsonaro sabem o que está por detrás disso. Talvez eles realmente acreditem que não, família cristã, né? O povo de Israel falou com a gente que família cristã tem que ser assim, mulher dentro de casa, feliz, abraçando a criança, cuidando do marido, mulher trabalhar é coisa de Satanás, né? Não. Isso é uma estratégia imperialista para colocar a mulher brasileira para trabalhar sem produzir renda. Isso só vai afundando a economia brasileira, cada vez mais. Ô, Léo, só vai afundando a economia, mas o fato dela ser indicada pelo Magno Malta, você acha que o Magno Malta está representado
finalmente no governo? Não, eu acho que o Magno Malta está superado. Chegou um ponto em que a aversão social ao Magno Malta cresceu tanto que essa Damares ela é muito popular. Essa Damares canta, essa Damares ela pode ser uma pessoa, obviamente, para quem é do PT, ela é uma pessoa abominável, né? Porque ela trabalhou para alienar as pessoas. Obviamente, ela deve ter exibido a mamadeira do kit gay, o kit gay. Provavelmente ela exibiu isso tudo nos telões das igrejas. Ela fez parte de todo esse processo de alienação desse povo. E é por causa de pessoas como ela que o Brasil está descendo a ladeira intelectual, a ladeira cultural, a ladeira social. Mas, dentro do contexto evangélico, que é o contexto que o Bolsonaro quer criar e quer ampliar, ela é uma pessoa conhecida e muito mais conhecida que o Magno Malta. A Damares, dentro do mundo evangélico, ela é muito mais admirada que o Magno Malta. E agora que o Magno Malta começa a ser desmascarado, a Damares ela ficou conhecida cantando, ficou conhecida pregando. Já o Magno Malta ficou conhecido mentindo, fazendo covardia com as pessoas. Então, aos poucos, o Magno Malta começa a desenvolver uma certa aversão, né? Porque aos poucos os casos dele começam a vir à tona. Ela, na verdade, superou o Magno Malta. Ela não representa o Magno Malta, ela está maior que o Magno Malta nesse momento, até porque se nós estamos falando da pessoa que popularizou o fake news do kit gay. Né? Estamos falando de uma pessoa extremamente importante para a campanha do Bolsonaro. O kit gay elegeu o Bolsonaro. E ela é uma das pessoas que ajudou na popularização da ideia do kit gay. Ela é uma das pessoas que acabou com a sociedade brasileira. Vamos pensar assim, e foi acabar com a sociedade brasileira que permitiu aos Estados Unidos conquistarem o Brasil. Então, como ela foi um soldado extremamente eficiente, ela matou milhões de cérebros dentro do Brasil, nada mais justo que conseguir uma vaguinha para esse super soldado, né? A mando dos Estados Unidos, ela matou tantas inteligências brasileiras, tantas cabeças brasileiras, ela tem que ser remunerada. É isso aí, Léo. Léo, bom, a gente está terminando aqui o programa com a manchete do Paulo Pimenta, né? Nem tomou posse, já apareceu aí o motorista, né, que aparentemente era quem movimentava aí os recursos da família Bolsonaro, Léo. E agora a bola está com a dona Raquel Dodge. Léo, a gente vai ter o Boa Noite daqui a pouquinho, né? Hoje à noite ainda tem uma entrevista com Glenn Greenwald, que é do Intercept, jornalista consagrado, vai falar conosco, né? Então hoje ainda tem uma programação muito pesada, muito quente aqui na TV 247. Eu queria agradecer a todos os membros, os assinantes através de Brasil247.com/apoio, aos inscritos no canal, aos que são inscritos e membros também, né? E, evidentemente, a todos aqueles que estão compartilhando os conteúdos e nos ajudando a crescer um pouquinho a cada dia. Léo, muito obrigado a você. Passo aí a bola para você fazer o encerramento do Léo ao Quadrado dessa quinta-feira. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, o negócio agora é continuar assistindo e continuar compartilhando os programas da TV 247. E eu volto com vocês logo mais às 10h30 no programa Léo Stoppa ao vivo, no canal Leonardo Stoppa. Então, quem não for assinante do meu canal aí, por favor, assine. Se você está assistindo essa transmissão e ainda não é assinante da TV 247, clica lá no curtir, no assinar e participa com a gente aí dessa família de assinantes da TV 247. Muito obrigado e até mais logo. Obrigado, Léo. Obrigado a todos e até daqui a pouquinho. Grande abraço.